Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo. Esse é o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje a gente vai falar sobre o 8º episódio da segunda temporada, Necessary Evil, que é o segundo grande clássico da série e possivelmente o melhor episódio dessa segunda temporada, muito embora vai ter aí uma certa concorrência com ele. E para falar sobre esse episódio hoje estão aqui Alexandre Bortolucci. Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente. E Luiz Castanheira. É ótimo estar aqui, grande episódio. Bom, esse episódio a gente pode até quase dizer que ele faz uma dupla com Duet. É meio que, entre aspas, uma continuação de Duet, e é interessante que ele é do mesmo escritor, né, do Peter Alan Fields, e também foi dirigido pelo James L. Conway, exatamente como em Duet. E é um tema que eu acho que o Peter Alan Fields escreveu muito bem e devia gostar de desenvolver sobre esse tema, em falar sobre a ocupação cardassiana em Bajor, as consequências, o que isso trouxe para os personagens. E aí a gente, assim como o Duet, em Necessary Evil, nós somos presenteados com um episódio excelente, muito bem dirigido, muito bem encenado, muito bem escrito, que tem, claro, uma outra coisinha que a gente pode conversar aqui, que poderia ter sido feito de maneira diferente, que a gente pode ter algum senão, mas eu acho que no geral é um episódio quase perfeito. Vamos falar então assim, rapidinho assim, as nossas primeiras impressões. Castanha, o que você tem a dizer aí sobre Necessary Evil num primeiro momento? Eu acabei de reassistir, fazia um tempo que eu não assistia. É o primeiro grande episódio do Odo, talvez um dos grandes episódios do Odo de toda a série, e é fascinante porque ele conta, é uma espécie, não é a origem, talvez não seja a origem do Odo, que a gente nunca viu a origem do Odo mesmo, né? Ele vindo como uma forma de vida, talvez numa sonda, sendo pego por algum bajoriano, levado para o laboratório, isso a gente nunca viu, a não ser, houve menções. Mas ele traz a origem do comissário Odo, e o quanto essa persona do comissário Odo define o Odo. Isso é fascinante. Os primeiros momentos todos ali, com o Quark, com o Gul Dukat, com a Kira, é absolutamente fascinante. A magia não se perde ali em momento algum. Eu vi o negócio, achava a direção interessante, as situações interessantes, mas mesmo você sabendo tudo que vai acontecer, já vendo diversas vezes, continua fascinante, porque a ideia toda é fascinante. Os flashbacks são muito bem feitos e tal, a gente pode ver mais tarde. Eu acho, apesar da trama complexa, o que é fascinante é que aquela trama complexa, a resposta dos personagens que a gente, no cômputo geral da série, aprendeu a conhecer, veio a conhecer, é virtualmente perfeito. Assim, realmente é um episódio que eu acho muito satisfatório mesmo. Eu acho que várias coisas, assim, campos minados, assim, de zilhões de citações, do trabalho do Peter Alan Fields, citações a filme noir, pra lá, pra cá, a citação do... Acho que, se eu não me engano, o Amish começa fazendo um pouquinho do Humphrey Bogart logo no começo, entendeu? Mas tudo isso fica sob controle, o humor com o Ron fica sob controle, ou seja, é quase que um milagre, entendeu? E é muito satisfatório, realmente. Eu acho uma experiência muito bacana, assim. Esse é um daqueles que eu gosto demais. É um episódio que dá pra gente assistir sempre e não vai ser cansativo. Vai ter sempre algum aspecto pra você perceber que talvez não tivesse percebido antes, refletir sobre coisas que acontecem. Porque né? não é sobre o mistério. Exato.
Exato. É sobre personagens, sobre as decisões que eles tomaram, as circunstâncias em que eles se encontraram. Eu acho muito legal. Só faltou o Morn aparecer a primeira vez, entendeu? E você, Alexandre, quais são as suas primeiras impressões sobre Necessary Evil? Eu compartilho bastante da opinião do Luiz. Eu acho que é um episódio muito bom, muito bem escrito, muito bem dirigido, uma incrível direção de fotografia, extremamente bem atuado. Se a gente for pensar também na construção que foi feita do roteiro e da execução que ocorreu em tela, a gente pode dizer que, assim, artisticamente foi um episódio perfeito. Não tem absolutamente nada para dizer do episódio, de mal do episódio, né, nesse sentido. Eu gosto muito vamos dizer assim, das novas camadas que são apresentadas sobre os personagens, principalmente da Kira e do Odo. A gente consegue ver esses personagens em circunstâncias um pouco diferentes do que a gente conhece. E, assim, as motivações deles nas cenas, né, do passado, de flashback, e o desenvolvimento que eles tiveram são muito críveis, né? A gente vê ali realmente personagens espelhando praticamente motivações reais. Então, eu acho que é um episódio que faz muito pela série, muito mesmo, faz muito pelos personagens. Você vê que o que acontece nesse episódio é bem profundo e vai, de fato, ecoar até o final da série, até o último episódio, principalmente levando em consideração os sentimentos e o relacionamento da dupla aí, Odo e Kira. Então, por isso, né, mas não só por isso, é um episódio muito vencedor, porque ele traz aí, como eu disse, camadas diferentes dos personagens. Mais pra frente a gente fala um pouco sobre os aspectos artísticos, de direção de fotografia, enfim, né, as homenagens feitas ao estilo filme noir aqui, porque tem bastante coisa bacana pra gente falar. Eu ia falar para você já emendar nesse tema, antes da gente começar falando sobre a história do episódio em si, das consequências que a gente vai ter dos personagens, o desenvolvimento deles, que como o Castanha citou, toda essa questão da aparência, do filme noir, e você também estava falando sobre isso, acho que a gente pode começar por aí. Eu não sou conhecedora desse assunto, mas, assim, é muito interessante como eles foram capazes de mostrar a diferença da estação que a gente conhece e de Teroknor. Eles criaram um ambiente, assim, muito perfeito do que seria a estação durante a ocupação, e eles fizeram isso com algumas mudanças em termos de paleta de cores, e o legal é as transições que eles fazem entre uma cena e outra, para você pegar o presente e as lembranças do Odo. Ficou, assim, muito orgânica a coisa, não é uma coisa forçada, eles fazem umas passagens, assim, muito legais. Depois o Castanha completa também. Então, esse episódio, dirigido aí pelo Conway, né, a gente já tinha comentado em Do It, James L. Conway era um diretor bastante conhecido no meio, ele já tinha produzido e sido indicado ao Emmy em 1980, né, por uma minissérie chamada A Lenda da Caverna Adormecida. Ele já tinha bastante experiência em direção e produção de TV. Ele tinha já dirigido Do It para Deep Space Nine. Em Jornada, ele já havia dirigido 3 episódios da Nova Geração, 2 na primeira temporada e 1 na 6ª temporada. Ele era um cara extremamente sensível, conhecia bastante cinema, tanto que de 1996 até 2002 ele foi vice-presidente executivo da empresa do Aaron Spelling, aquele produtor famoso lá dos anos 70, 80, que entre várias séries tinha no currículo, né, Melrose Place, Barras no Baile, né, entre outras séries, né, o James L. Conway era um cara bastante conhecido no meio, experiente, entendia muito bem de Hollywood, enfim, dos aspectos artísticos. E aí, assim, como Peter Alan Fields de fato escreveu esse episódio como uma forma de homenagear o estilo filme noir, que é um estilo lá dos anos 40 em Hollywood, mas ele deixou meio que a cargo do diretor se seria, né, usado esse estilo. Obviamente ele colocou todos os elementos para o cara usar esse estilo. A trama girando em torno de um crime, eventual investigação, né, alguns personagens com certo cinismo, né, poucos escrúpulos, a presença de pelo menos de uma, né, femme fatale, né, que eles chamam, que engana o protagonista, flashbacks, né, entre outras coisas. Então o Peter Alan Fields deixou a critério do diretor
diretor, e o Conway falou, não, vamos filmar assim, nós vamos fazer assim como o filme noir. E isso aí não é tão simples de ser feito, né? Porque você precisa ambientar, fazer a ambientação noir. E aí ele e o Marvin Rush, que era o diretor de fotografia, eles imergiram literalmente, assim, você, nesse episódio, realmente tem uma aula de cinema de como fazer um filme noir, porque eles utilizaram vários elementos para entrar no clima, né, emular aquela atmosfera. Noir quer dizer negro, né, em francês. É usado esse termo porque majoritariamente tem esse uso muito do escuro, né, luz e sombra. Na época, nos anos 40, era utilizado preto e branco para fazer as filmagens, então dava para usar um contraste maior do que a gente está acostumado. Normalmente o contraste, a escala de 1:3, e no filme noir é 1:10, né, o contraste da imagem, né, do claro versus escuro. Então, você precisa saber, né, fazer a filmagem dentro dessa premissa. E o Conway soube fazer junto com o Marvin Rush, né, que fotografou o episódio. Então, algumas coisas, algumas características do filme noir, elas já são colocadas desde a primeira cena, para você já entrar no clima. Então, a primeira cena, que é a femme fatale lá, que é a viúva do Vatrick, né, a Paula lá, tá conversando com o Quark, e ali a falta de energia, ele já dá subsídio para criar o clima de filme noir. A falta de energia, a chuva, né, ao fundo, a tempestade ali, já deixa o ambiente mais escuro, né? Ali a luz de velas. Depois tem a cena subsequente, né, no Promenade, as lojas desligando as luzes, o Promenade reduzindo a iluminação, porque tá fechando. Então isso tudo vai colocando a gente na vibe do episódio, que vai ter esse clima noir. O Marvin Rush e o James L. Conway, eles também usaram filmagens de ângulos mais baixos, closes dos rostos mais próximos, que também é uma característica do filme noir. Eu lendo aqui a bibliografia do episódio, eles dizem que esse filme foi como se fosse inspirado no Terceiro Homem, que é um filme noir de 1949, né, com Joseph Cotten e com Orson Welles. Mas assim, honestamente, eu não achei, tá, que tem a ver com esse filme, né, O Terceiro Homem. Eu assisti para dar uma olhadinha e não parece ter sido inspirado. Claro que O Terceiro Homem é um filme noir, tem vários desses elementos que eu já citei aqui, mas a trama ali, enfim, a história, até mesmo o estilo, assim, de filmagem não é o mesmo. O Terceiro Homem tem uma filmagem um pouco incomum, né? Muitas cenas com câmera colocada fora de nível, ficando com a linha do horizonte meio inclinada. Parece que tá na diagonal a câmera, assim. É uma técnica chamada de ângulo holandês, que é uma técnica usada para causar um desconforto proposital na audiência em algumas cenas de tensão. Aqui no episódio a gente não tem essa técnica, a gente não tem um ângulo holandês. O estilo noir desse episódio, né, Necessary Evil, ele parece corresponder mais às características do gênero noir, né, mas que são comuns em vários filmes da década de 40. A gente pode até traçar alguns paralelos. Então, por exemplo, o Luiz já citou aí a primeira cena com o Quark, a viúva lá do Vatrick, ele emula um pouco o início do filme Relíquia Macabra, de 1941, que é considerado o primeiro filme noir. Relíquia Macabra é a tradução que deram para o português, né? Na verdade, o nome dele é O Falcão Maltese, The Maltese Falcon, que é considerado um dos melhores filmes aí noir de todos os tempos. E de fato, o Quark tem aquela interpretação dele, mas muito, muito, assim, vinculada ao Humphrey Bogart mesmo, né? O Humphrey Bogart fez lá o filme. A interpretação do Quark, a forma como ele fala, tá bem parecida com a forma como o Humphrey Bogart fala naquele filme. E é engraçado porque o Armin Shimmerman, para ele interpretar, ele tem que usar aquela prótese na boca, dos dentes Ferengi. E aquilo acaba trazendo uma dicção um pouco diferente, não tão limpa a dicção, que era um problema do ator Humphrey Bogart. E aí a gente tem a presença nessa primeira cena da femme fatale, a viúva lá do personagem Vatrick, né, a Paula, pedindo pro Quark fazer um serviço para ela. É exatamente a cena de abertura do Falcão Maltese. Então, essa cena é bem emulada, vamos dizer assim. A partir desse contexto, eu já consigo perceber que, assim, se a gente for comparar essa analogia que fizeram, né, o Necessário Evil com o Terceiro Homem, eu já vejo que tem mais coisas do Falcão Maltese e de outros filmes do que do filme O Terceiro Homem. Outros elementos também, por exemplo, o filme noir normalmente, durante o tempo, ganhou outra característica, que é a narração em voice-over. Normalmente o protagonista narrando, explicando alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, Blade Runner, né, o filme lá do Harrison Ford, 1982, o Ridley Scott, eles depois colocaram lá uma narração voice-over, né, em off lá, o Harrison Ford narrando. Nesse caso, do Terceiro Homem, a única narração em voice-over que tem é no começo, e assim, na verdade é uma narração meio neutra, assim, né, de uma pessoa não identificada, que é usado mais para introduzir e explicar o contexto de Viena, né, após a Segunda Guerra Mundial. O detetive
narrando, né, em voice-over, como o Odo faz nesse episódio, ele só aparece de fato nos filmes noir em Fuga do Passado, de 1947. É um filme com Robert Mitchum, com Kirk Douglas. Que aí, de fato, é a narração de um detetive explicando a história, e nesse caso ele explica pra namorada dele, usando os flashbacks. Então, assim, honestamente não acho que esse episódio tenha relação com o filme O Terceiro Homem. Eu acho que ele tem relação com filmes noir. Olhando a bibliografia, eu acho que foi no Deep Space Nine Companion, eu acho que eu li isso. Que esse é o Terceiro Homem de Deep Space Nine. Eu não acho que esse seja o Terceiro Homem de Deep Space Nine, não. E a gente pode citar outras coisas aqui. Por exemplo, a cena em que eles atentam contra a vida do Quark, aquele capanga da viúva do Vatrick vai lá pra, enfim, matar o Quark, também se assemelha a uma cena que tem em Relíquia Macabra. Pela posição da câmera, né, mostrando somente o braço e a arma do criminoso, né, o desfecho depois do tiro, que a vítima sai voando, né? No caso aqui, o Quark sai voando lá do outro lado do bar. Do Falcão Maltês, o cara cai numa ribanceira. Então... E tem aquela cena do Cisco com o Odo, eles fazendo ali o policial bom, policial mau, com o Ron, né? Pra arrancar uma informação lá do Ron. Isso também tem no Falcão Maltês. Tem uma dupla de policiais lá que ficam bancando o policial bom e o policial mau para o Humphrey Bogart. Então, esse episódio tem mais a ver com o Falcão Maltês do que com o Terceiro Homem. Tem muita coisa interessante, né, na direção e na fotografia. Muita coisa ainda que a gente pode colocar. Mas eu destacaria muito as transições de realidade para os flashbacks. Eles começam de uma forma bem sutil. A gente depois pode até entrar detalhando. Não quero me estender mais aqui. Quero dar a oportunidade de vocês também falarem outras coisas. Mas depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essas transições que realmente o Conway foi muito bem nesse episódio. Nossa, foi muito bem. Eu já tinha gostado da direção dele em Do It, mas ali foi uma direção um pouco mais intimista. Aqui ele precisou usar um pouco mais de envergadura, um pouco mais de conhecimento de linguagem cinematográfica, e realmente ele fez um trabalho espetacular, soberbo. Concordo com você, tem mais a ver com o Maltese Falcon do que com o Third Man. Apesar de eu adorar os dois, mas semelhança tem mais com a Relíquia Macabra. Realmente tem muita coisa. A fotografia, né, de saturação, ela torna, me ocorreu agora, a presença do Mark Lame ali em Terok Nor era uma presença muito forte. E a forma como a maquiagem dele é capturada com essa fotografia desaturada é incrível. Ele andando de um lado para cá, parando perto, com aquela coisa de tomar o espaço cênico para ele, e a forma como a maquiagem é refletida é muito bacana. Uma coisa que eu acabei de pensar agora. Eu acho que a diferença é a mesma dupla de Do It, mas eu acho que a diferença é que aqui você tinha um outro tipo de orçamento. Ali em Do It você tinha um orçamento restrito, e ali o mérito, principalmente nas cenas em que o Maritza está preso, é usar a inteligência ali, fazer uma decupagem de você conseguir ter movimento ali, de não ficar nada monótono, não ficar nada previsível, não ficar nada quadrado. Esse tipo de limitação e a limitação geral do orçamento. Aqui você não tinha, na época foi um episódio, cara, fazer a fotografia diferenciada, fazer um rearranjo da estação para ela realmente parecer uma outra coisa. A direção de arte é muito feliz. No fundo, se pegar aí não mudou muita coisa, mas o que mudou fez uma diferença absurda. Isso é muito meritório. Você imagina em filme noir, coisa muito cínica, aquela coisa desencantada, desamparada, casa bem com a Terok Nor daquela época. E que em princípio você poderia nem imaginar que casasse tão bem, mas casa muito bem. Aí o Quark vivendo do jeito dele, o Ducati com os interesses dele, o Odo chegando ali, a Kira na missão dela, que ela tinha aquela missão ali para fazer. Funciona muito bem nesse contexto de filme noir. E voltando à coisa do Odo, a atuação é muito boa, porque ele chega meio que tranquilinho, olhando pro chão, meio que não querendo olhar. Inseguro, né? Inseguro. É inseguro, e à medida que o episódio vai andando... Ele não quer chamar atenção, ele não tá entendendo, né? Por que ele tá ali, por que ele foi chamado. Ele obviamente sabe que é durante uma ocupação, que não é brincadeira. Os cardassianos não estão ali brincando. E ele fala isso claramente pro Gul Dukat. E à medida que a investigação vai andando, inclusive o nome dele é dado durante o curso da investigação, ele começa a se tornar algo mais similar ao que a gente... Muito daquilo que a gente conhece como comissário Odo nasceu naquela investigação. Então, quando ele... No primeiro momento que ele sacou, opa, uma lista? Onde que tinha essa lista? Aí ele vê que era justamente naquele compartimento em que ficava a loja. E aí que dispara o flashback, né? Que ele bota o código, aí no flashback, eu não sei se é imediato, é um pouco depois, mas a transição é feita para casar as aberturas de porta, ele já vai mergulhando, aquilo dispara na mente dele a lembrança. Isso é que é legal, acho que o roteiro garante o disparo, não é aquela
coisa, o flashback gratuito. Não, vai ter isso aqui no ar, vai ter que ter um flashback. Valeu? Valeu. Não, o roteiro pede aquilo, que é tão importante para ele, foi uma coisa tão marcante para ele, a outra parte vai vir depois, que é imediato, ele começa a lembrar daquilo. Ou melhor ainda, talvez ele nunca tenha deixado de viver aquilo por algum motivo ou outro. Isso faz muita diferença. E outra coisa, é legal o episódio não fazer as coisas quadradas. Tipo, ele tá entrando no flashback, ele tá entrando na loja, aí quando dá o plano reverso, o Ducati tá sentadão, encostado na parede, de qualquer jeito. Aí depois ele chega, você já viu a morte? Aí ele vai tirar o plástico lá do cara, a câmera tá de um jeito totalmente diferente que você não imagina encontrar. Ele puxa, aí o cara baixa a cabeça, sabe? É realmente contar uma história, tomar liberdades e fazer uma coisa bacana, sem ser escravo das coisas quadradas, que são cansativas e que você começa a ler como uma fórmula e o tempo erode muito mais rapidamente do que quando você faz uma coisa criativa assim. E realmente contar a história, tudo está contando a história, o Ducati sentado ali está contando a história, ele mostrando o cadáver está contando a história e chegando perto, é exatamente você que eu quero. É muito legal. Eu acho muito legal. Quando as coisas assim se juntam dessa maneira, é aquele episódio especial mesmo, que a gente sempre vai gostar, até quando ficar velhinho mesmo. E a gente tinha comentado que em episódios anteriores, quando aparece o Odo conversando com o Ducati, mesmo que a gente não tivesse visto um background dos dois, eles conseguiram fazer de uma forma muito orgânica. Você acredita que eles têm um relacionamento prévio e que o Odo pode falar com ele daquela maneira e tal. E aí agora eles colocam lá pra trás e a gente vê a primeira vez que os dois realmente se encontram e começam um certo relacionamento. E aí da mesma forma eles fazem isso com o Quark e o Odo, que eles já chegam ali e a primeira vez que eles se veem já tem aquele bate-bola que a gente super conhece dos dois, dele, quem que você é, por que você tá procurando o dono, ele fez alguma coisa errada, né? Então é engraçado que os dois ali logo mostram essa afinidade que a gente vai ter depois. E claro, né, o Odo com a Kira, eu acho que é o highlight também desse episódio, que desde o início você vê que existe algo diferente ali. Não é à toa que o Odo ali meio que se deixou enganar no inconsciente pela Kira, porque ali já tinha alguma coisa assim especial entre os dois. E ela da mesma forma, embora ela tivesse ali para sobreviver, ela não engana ele à toa, não é porque ela queria enganá-lo, ela precisava sobreviver, ela estava ali no modus operandi dela de resistência. Mas depois a gente vê que para ela a maneira como o Odo a tratou foi muito importante para ela, porque era a vida dela que estava em jogo e ele escolheu um lado. Muito embora ele dissesse que não escolhia lados, ele escolheu um lado ali, o lado dela. Então é muito interessante tudo isso, como que eles conseguiram trazer tudo isso em um único episódio. Que se você pegar essa coisa de no quarto ato, no final do quarto ato, Do It The Necessary Evil, tem um beat, parece que o episódio acabou. Aí no último ato tem a última reviravolta que conclui a história, que realmente é isso. Então nesse caso, dá a impressão, não, eu fui sabotar outro negócio lá. Quem matou foi outra pessoa. Podia ser de alguém em outra missão, não sei. Mas quem matou foi outra pessoa. Então ele tomou o lado, mesmo sem naquele momento achar que ela tinha matado, ela é da resistência. Então ela estava ferrada. Sim. Né? Não sei, a gente pode pensar em outra história aí com o Ducati e ela, que o Ducati sabia algo mais, não sei. Mas o que a gente sabia na série nesse momento, ela estava frita. Ela estava frita. Ele falou, mas ela não matou o cara não, mas ela fez merda lá no nível não sei o que ontem. Sabotou. Ela estava frita. Então ela tomou a decisão. É interessante a escolha das palavras do Odo. Quando o Ducati chega, que ele tá conversando com a Kira ali no que virá a ser a sala do Odo em Deep Space Nine, e é interessante porque eles mudaram. Não é aquela porta que abre e fecha, é tipo umas barras, parece mais uma porta de prisão ali, para aquela entrada ali. E é interessante que ele fala assim, não, eu tenho certeza que ela não é culpada do assassinato. Não, ele fala, eu tenho certeza que ela é inocente do assassinato do Vatrick. Então ele não diz, eu tenho certeza que ela é inocente. Is this her? I told you when I have the name. Is this her? No. If you're lying, shapeshifter. If you know as much about me as you say you do, Gul Dukat, you know I don't lie. I am convinced that she did not kill Vatrick.
né? Então é muito interessante a escolha de palavras que o Odo usa para falar sobre a Kira. Se você pegar o Ducato pegando o braço dela e a Naná de costas, pega aquilo, tira a cor toda, botava na parede. É muito bonito o negócio. É muito bem fotografado. Realmente é fantástico. Naquele momento ali, e você para pra pensar o poder que ele tinha ali em Terra-Nor. E as coisas mudaram. Em Deep Space Nine, ele tem que passar perto dela, não pode meter a mão no braço dela. Não pode, não tem aquele poder. Entendeu? Então é algo que, de certa maneira, é enlouquecedor. E o Mark Lane fazia de uma maneira que havia o desejo ali borbulhante. Então é uma coisa que eu também pensei, que acho que eu nunca tinha pensado anteriormente no episódio, a coisa do poder, de alguma maneira, de possuir ali a Kira de alguma forma. Eu acho bem interessante também. E se a gente for levar em consideração, a gente estava falando aqui do estilo, né, filme noir, então na primeira cena a gente já tem a Femme Fatale, que é a Paula, que é a viúva lá do Vatrik. Então, a gente vê que ela engana o Quark. Então, a gente meio que tira da frente, né? Fala, o primeiro clichê no ar, da Femme Fatale, a gente já descarta, né? Que a Femme Fatale do episódio é a Paula. Ela enganou o Quark. Né? E nos filmes no ar, normalmente, a Femme Fatale, ela engana, né? Normalmente o protagonista. E a gente deixa o cérebro desligado o resto do episódio nesse tema, em teoria. E aí, no final, como você disse, Castanha, a gente é surpreendido que, na verdade, a Femme Fatale do episódio não é a Paula. A Paula estava, entre aspas, sendo um disfarce ali. Porque, na verdade, a Femme Fatale do episódio é a Kira, né? A Kira engana o protagonista, que é o Odo. Sim. Ela enganou lá o investigador. Né? Então, exatamente. Então, assim, o clichê que a gente achou que a gente tivesse descoberto nas primeiras cenas, na verdade, tudo bem, foi um clichê descoberto, mas a Femme Fatale do episódio não é a Paula. A Paula tem aquela vibe de sedução que as divas lá dos anos 40 tinham, Rita Hayworth, enfim, a Barbara Stanwyck, pra citar duas aqui, mas de fato a Femme Fatale do episódio é a Kira. A Kira que meio que, vamos dizer assim, engana o Odo. Ela que faz com que o Odo tome as decisões erradas, que confunda o Odo, que manipule o Odo da forma dela. No final ali, aquele final onde eles chegam, enfim, né, tem uma conversa franca finalmente, depois, são 5 anos, né, de diferença, se eu não me engano, não é isso? Sim. Entre os flashbacks. Isso, então. Então depois dos 5 anos, finalmente eles têm uma conversa ali sincera, né, sobre o que aconteceu, né, colocam todas as cartas na mesa, enfim. A gente vê ali uma Kira super constrangida, né, do que aconteceu, e é assim mesmo, né? Eu acho que o poder desse episódio também é isso, né? Como eu disse, de trazer sentimentos críveis, porque as pessoas que a gente quer menos decepcionar, menos ficar envergonhado, são as pessoas que a gente tá próximo, né? Que a gente gosta, que a gente ama. A gente não quer decepcionar as pessoas. E a Kira ali, visivelmente, tá constrangida porque sente que decepcionou o Odo em não ter falado a verdade pra ele. Mas aí também é um momento, quem nunca do episódio, quem falaria, né? A verdade? Quem conseguiria falar a verdade para um amigo próximo? Fala, cara, te dei uma volta lá atrás, eu te enganei, entendeu? Você tava trabalhando lá com os cardassianos e tal, mas, pô, podia ter conversado sobre isso, né? O Odo fala, e ela visivelmente tá envergonhada, fala, não, mas o que você acha de mim é importante pra mim. Então, eu não sabia, né, o que isso poderia causar com a nossa amizade, etc. E aí, a sacada final, que é a última cena do episódio, é que ela perguntando pro Odo, pô, será que você vai conseguir confiar em mim novamente? E ele não responde, ele simplesmente não responde, fica um na frente do outro ali, e ele não sabe o que responder pra ela. So who would kill a Cardassian collaborator? Someone in the Bajoran underground, of course. A colleague of mine was given the job of sabotaging the ore processor. Vatrik was my responsibility. You were here to execute him? No. I was here to find the list. The names of the Bajorans who were selling us out. We'd been informed that Vatrik was their direct link to Dukat. Obviously, I never found the list. But that's what I was looking for in his shop when Vatrik walked in on me. I didn't have a choice. I misjudged you, Major. You were a better liar than I gave you credit for. You were working for the Cardassians. I haven't been for more than a year. You've had all that time to tell me the truth. I tried to tell you the truth 100 times. What you think of me matters a lot. I was afraid. That it might affect our friendship. Maybe it doesn't have to. Will you ever be able to trust me in the same way again? Então, em
incrível, assim. Isso também é uma característica de filme noir, né? De ter normalmente um final mais aberto, assim, menos conclusivo. Então, assim, realmente, esse episódio tem muito a acrescentar, assim, no relacionamento dos dois. De tornar aquele relacionamento dos dois, de fato, uma coisa profunda, né? Uma coisa maior do que a gente conseguia perceber, de fato, até esse momento. Né? É um episódio definidor, né? Vamos dizer assim, para os dois personagens. É a origem do Comissário Odo. A gente nunca teve a origem Inclusive, do Odo. É ela que fala, né? Sim. É, exatamente. Sim, ela usa fala, a palavra né? pela primeira vez. Let me tell you something. Unofficially or not, you're working for the Cardassians. Sooner or later, you're gonna have to choose whose side you're on. I don't choose sides. Everyone has to choose sides, Constable. Isso é muito, digamos, fundamental e funciona. A introdução deles bate com os relacionamentos vistos. A Mariana falou do Duet, o Odo fala com o Dukat de uma maneira que já tinha história, entendeu? E essa história do Necessary Evil conversa bem com as relações que nós já vimos, as inter-relações desses personagens, entendeu? Então isso funciona muito bem, enriquece muito a série. Você fica, essa série é legal, existe um trabalho dos personagens, são os mesmos personagens e a série sabe fazer isso e valoriza isso. E eu acho que isso faz muita diferença. Isso é muito mérito mesmo. As atuações são incríveis, né? Assim, todo mundo que participou do episódio, minimamente, participou muito bem. O Quark, a própria Paula Vatrick, né, também faz o seu papel de Femme Fatale muito bem. Agora, se a gente pegar o trio, pra mim, a Kira, o Dukat e o Odo, né, aí, respectivamente, né, a Nana Visitor, o Mark Allen e o René Auberjonois, realmente, eles destruíram o episódio. Destruíram. É impressionante. Destruíram. O Mark Allen é igual você fala, né, o Luiz? Ele é gigante. Quando ele aparece, em Interocnor, ele era a vida e morte de todo mundo ali. Isso que eu falo, gente. Às vezes você pega uma série, os caras gastam 13 episódios de texto pra apresentar um vilão, que esse vilão é fera, esse vilão arrebenta, ele é formidável, ele é destemido, ele é impiedoso, entendeu? Mas o Mark Alaimo, em DS9, ele faz isso com extrema facilidade. E nesse contexto, com essa fotografia, em Interocnor, dentro da ocupação, ele vende realmente como a vida e a morte. Tem um beat ali, o Quark, o álibi caiu, que a Kira subornou o Quark. Aí o Dukat tá vindo. Enquanto o Quark não dá aquele gracejo, tipo assim, a gente tem um arranjo, e o Dukat tá vindo, você fica pensando assim, quem não conhece, caraca, o Quark tá ferrado. Ele vai levar uns breg aqui. Ele não vai morrer, que a gente sabe que ele não morreu, mas vai acontecer alguma coisa séria aqui, até rolar relaxado, entendeu? She paid you for an alibi. I wonder how Gul Dukat will react when I tell him about that. I'm sure it'll cost me a case of Cardassian ale. 2 cases at the very least. A broken alibi. That sounds like progress. Is there someone you want me to arrest? Not yet, but soon. I need a name, Odo. You'll get your name when I'm certain it's the right name. Listen to the way he speaks to me, Quark. You're not afraid of anyone, are you, Shapeshifter? Not even me. I was right about you. You are the man for this job. Ele tem esse poder, ele projeta esse poder. Quando ele pega a Kira pelo braço, ela de costas, ela tá ferrada. É muito legal. É muito legal, gente. E não é qualquer ator que sabe fazer isso, não. E a série tem que trabalhar não só com o texto, tem que trabalhar com, talvez, o contexto e trabalhar com os personagens em volta. Isso não é tão fácil como pode parecer em primeiro momento, não. Ele não é o cara porra louca, né? O cardassiano que sai matando todo mundo. Ele é isso também. Mas ele tem aquela outra faceta dele, da necessidade de ser amado, da necessidade de que ele quer que os bajorianos gostem dele. É muito louco essa faceta dele, e ele trabalha isso como se ele fosse um deus mesmo para os bajorianos. E aí faz todo sentido ele chamar o Odo para trabalhar ali e ser o cara que vai mediar tudo, é o cara que não é nem cardassiano nem bajoriano. Então é como se ele estivesse dando
não, eu estou dando um presente para os Bajorianos. Não é o Cardassiano que vai lá e que pega 5, 6 ali e mata, executa todos. Não, eu sou o bonzinho. Eu tenho aqui um cara que vai investigar, que não tem nenhum viés com os Cardassianos. Ele vai ser justo, vai se fazer justiça. Então é muito interessante como ele trabalha isso daí. E é fascinante a economia de material com que eles conseguem fazer isso. Isso eu acho muito legal. Até então o Ducati apareceu em Emissary 2 vezes no vídeo. É muito pouco tempo de tela. Muito pouco tempo de tela, entendeu? Então, e nesse ponto, é o que você fala, que o cara, às vezes, para incorporar o personagem, ele não precisa, para ele passar a mensagem, se fazer entender, né, vamos dizer assim, às vezes ele não precisa de 13 episódios. Porque na cena inicial que ele aparece, né, que é logo depois ali, o primeiro flashback, o Odo entra na loja do químico e vê o Ducati, como você já comentou, Luiz, sentado, perdido, largado, sentado lá na loja do químico esperando o Odo chegar. Tomando um chá, né? Ele tá tomando um chá ali, tranquilo, e o cara morto do lado dele. Exato, exatamente. E aí, assim, você vê que o cara, assim, né, só pela linguagem corporal do cara, o jeito que ele fala, já é intimidante, né? Aquela intimidação velada, mas já é intimidador, né, o negócio. Ele tem aquele charme, né? Aquele charme ameaçador, aquela voz autoritária, mas sem ser forçada. Realmente, eu acho que o Mark Alaimo, acho que ele nasceu para fazer esse personagem, cara. Impressionante. O Gul Dukat acho que é o personagem da vida dele. E se a gente for pensar, falando desse flashback, o Luiz já comentou aí anteriormente, que é a primeira transição, que é o Odo recebendo a informação do Ron que, bom, a gente pegou uma caixa que estava ali na loja do químico. Aí o Odo já falou, mas como assim, na loja do químico? Você quer que eu abra para você, Odo? O Odo nem responde, ele só digita a senha ali na porta, né, naquele portão de entrada. E, cara, a transição é muito legal, porque a gente tá numa fotografia com uma luz avermelhada, que seria os dias atuais, vamos dizer assim. E aí, quando o Odo digita a senha e o portão abre, já corta para uma câmera dentro da loja e focalizando o portão abrindo. E aí a gente já vê que tem uma coisa diferente, que ali é aqueles tons de cinza, um azul desaturado, o ambiente está mais esfumaçado. E aí a gente percebe que a gente está na estação, mas não é Deep Space Nine. Agora nós estamos em Terok Nor. Isso é feito de uma forma tão bacana, porque se a gente for levar em consideração o Odo destrancando e abrindo o portão, é como se fosse uma metáfora dele acessando o passado dele. Sim, perfeito, Alexandre. Então, quanta coisa foi pensada. Sim, exatamente. Então, é de uma sensibilidade tão grande, assim, né? Pra ser o primeiro flashback, eu tô dizendo, né? O cara exatamente. tá começando a desnudar o passado. E aí, assim, de novo, né? O James L. Conway é um gênio, porque ele fez a transição pra gente se ambientar ao estilo noir, que a gente sai de uma cor quente, tudo bem que tá meio escuro, mas se vocês perceberem a iluminação é avermelhada. Quando ele transiciona pro flashback, muda completamente, né, o tom da cor. Como eu disse, fica um azul desnaturado, com uns tons de cinza ali, principalmente dos uniformes. A própria roupa do Odo, né? São tons de cinza ali, tons escuros. E a filmagem, né? Ele primeiro tá filmando do ângulo meio superior, quando ele tá nos dias atuais. E quando ele entra no flashback, a câmera inicia embaixo, que é uma característica do filme noir também. Então, assim, incrível, né? Realmente, a atenção que o James L. Conway deu aos detalhes para emular a vibe, o ambiente noir, realmente é incrível. E a gente, assim, falando sobre essas transições, essa primeira transição é mais suave, depois as transições vão ficando um pouco mais bruscas, né, mas igualmente interessante. Durante esse flashback ainda, a gente é levado a andar pelos corredores de Terok Nor para perceber como que a estação tá diferente. Então a gente vê lá que tem um portão, né, esse portão divide lá a estação, vamos dizer assim, de uma parte mais social cardassiana, né, mais funcional cardassiana, e a parte do gueto ali, né, onde ficam os bajorianos, e a gente vai sendo levado por esses corredores pelo Odo, que tá ali conversando com a viúva do Patrick. Essa segunda transição do flashback para os dias atuais é quando ela aponta para Kira, fala assim, ó, é aquela ali, ó, meu marido teve um caso com aquela ali. E aí o Odo olha para Kira, aí a gente vê a Kira completamente diferente do que a gente conhece, né, de cabelo comprido, você vê a linguagem corporal dela ali meio tensa, né, ela pegando ali comida para comer sozinha. E aí quando volta para dar o close no Odo, que tava olhando já para Kira, repara nos ombros, não só repara nos ombros, que a Kira, ela gosta, a Naná faz a Kira andar com os ombros.
Aí quando mostra a Kira no flashback, ela tá com os ombros para baixo e olhando para baixo. É muito diferente. Exatamente. Ela tá olhando para baixo, né? Você vê que pela linguagem corporal dela, ela tá completamente diferente. Não é só, obviamente, o cabelo, mas assim, a linguagem corporal mesmo, é muito menos confiante, vamos dizer assim. E querendo não chamar atenção também. Acho que era muito importante ali, naquele momento, ela não chamar a atenção de ninguém. Então, ela também, talvez ela até fosse um pouco como a Kira que a gente conhece, mas ela não podia demonstrar isso daí. Isso, e aí quando vai transicionar de volta para os dias atuais, a câmera volta, né, dá um close no Odo, mas ali você já percebe que o Odo também já não tá com aquela saturação azul, né, as cores estão mais vivas, você vê que o fundo ali tá mais esverdeado. Então, assim, é brilhante, assim, as transições, né, como é encaixado as transições durante o episódio, as cenas. Realmente, tanto o Marvin Rush quanto o James L. Conner fizeram realmente um trabalho incrível aqui nesse episódio. Então, foram 8 transições que foram feitas durante o episódio. É incrível, né? Tem uma que eu gosto muito, que eles, assim, diferenciam muito a situação de Bajor hoje e a do passado, em Teroknor, que eles mostram 2 crianças correndo pelo promenade, super felizes, elas dão a volta num alienígena que tá passando ali, tão rindo e tal. E aí depois transporta pros bajorianos chegando ali, né, voltando para aquele gueto, e aí tem um menininho e uma menininha pendurados no portão, né, esperando o pessoal chegar, os 2 sujos, tal, assim, aí o pai chega, aí eles vão quietinho assim, abraçam o pai e tal, para ver o peso que é a ocupação. E se você for pensar bem, se você for olhar essa cena, a montagem dessa cena foi brilhante. Por quê? Dessa cena que você tá comentando aí, o Mário. Porque a gente tava dentro da delegacia, o Odo tá conversando com o Ron, certo? E de repente, ela transiciona exatamente para 2 crianças correndo, né? Aí as crianças estão lá no corredor ali do promenade, perto ali da delegacia. Aí elas estão correndo, gritando, dão a volta no alienígena, como você falou, a câmera tá acompanhando elas. E aí quando elas passam na frente da delegacia correndo, a câmera para no Odo e no Ron saindo de dentro da delegacia. E aí a câmera para neles, continua a cena, né? O Odo conversando com o Ron, e aí o Ron sai, nisso chega a Kira, para perguntar pro Odo informações sobre a investigação, e aí a gente vê a transição feita lá de novo em flashback para Teroknor. E aí aparece essa cena provavelmente das 2 crianças, as mesmas 2 crianças figurantes, né? Sim. Lá no portão do gueto lá em Teroknor. Né? Esperando o pai. Exatamente. Então a montagem da cena, como o Conway fez, é incrível. E outro detalhe muito interessante nessa cena é o seguinte: em filme noir também, a gente tem algumas cenas que são normalmente filmadas com iluminação pegando uma persiana e fazendo a sombra no rosto do protagonista, ou enfim, né, de algum personagem. Nesse caso, a persiana, como não dá para colocar uma persiana de repente, né, do nada, assim, numa cena, eles usaram o portão do gueto. Então as crianças estão atrás do portão e a iluminação bate no portão e faz a sombra no rosto delas. Então, entre aspas, a linguagem noir aí, que o Conway também quis, né, vamos dizer assim, homenagear, ele usa nessa cena. Então é incrível, o cara se preocupou com tudo. Ele foi colocando a maior quantidade de elementos possíveis para homenagear, né, o estilo filme noir. Provavelmente por isso que a delegacia do Odo em 2365 é com um portão também com grades, porque tem uma cena que o Dukat chega também e tem essa grade ali, ou quando o Odo entra, que aí o Dukat fala, não parei esse espaço para você, então você vê que toda vez tem assim o rosto da pessoa e atrás esse portão, na hora que ele entra para falar com a viúva do Vatrick. Então, assim, o Conway, ele fez questão de, em todas as oportunidades mínimas que fossem, ele colocar algumas características de filme noir, né? Tem uma outra, que sempre também tem filme noir, para referenciar, que é fazer algum tipo de gracejo para alguma mulher. Obviamente eram dias diferentes, enfim, a gente pode, num outro momento, comentar sobre as origens aí do filme noir, que não vem ao caso aqui, mas assim, em todo filme noir sempre tem um gracejo para alguma mulher, elogiando a mulher, a beleza, ou fazendo alguma alusão a alguma aproximação de interesse, às vezes de cunho sexual, vamos dizer assim. E nesse episódio tem também, por mais absurdo que possa parecer, o Odo faz um gracejo pra Kira, quando ele chega pra conversar com a Kira, e ele fala, você é uma mulher bonita, tal, não sei o quê, né? Tipo assim, o que uma mulher bonita estaria fazendo aqui? Aí ela já dá um corte logo, sentada, né? Tipo assim, sozinha. Exatamente. E ela já corta logo. Pretty girl like you shouldn't be eating alone. I don't do whatever it is you want, not for money, not for food. No, you misunderstand. I'm sorry. Of course, I can see how you could. Let me start over.
Se fosse em outro contexto, ia parecer muito estranho o Odo falando isso para qualquer mulher, porque ele é um cara super, vamos dizer assim, né, super ético, super neutro, mas assim, você vê que ele estava começando o trabalho dele como investigador, então às vezes ele não sabia nem fazer uma aproximação inicial, vamos dizer assim, e querendo ou não, ele acaba ajudando a cena, porque a Kira fala, olha, eu não faço nada por dinheiro, por comida, por nada, eu não vou fazer nada com você, entendeu? Aí ele vai e se retrata, não, você me desculpa, né, não era isso que eu queria dizer, e aí a conversa continua. Então serve bem para mostrar como o Odo era diferente, como a situação era naquela época, na época da ocupação, que enfim, infelizmente lá, muito comum em guerras, né, as mulheres têm que trocar muitas vezes sexo por comida, cobertor, o que quer que seja, e tá totalmente dentro do contexto ali, né? Então, assim, incrível, realmente, tanto o roteiro quanto o que o Conway fez ali para homenagear as características e os beats do filme noir realmente são incríveis. E essa cena é muito interessante porque eu acho que assim, mostra a inocência do Odo, porque você percebe que de forma alguma ele tinha a intenção de falar alguma coisa com cunho sexual pra Kira. Não era a intenção dele, mas ele é muito inocente, ele não tem ainda os traquejos de falar com as pessoas. Isso. E por outro lado, a maneira como a Kira reage, a maneira como ele falou, eu acho que ganha o Odo ali, porque ele vê que ela tem uma integridade, que ela tem uma dignidade e tal, entendeu? Ele não a vê como uma pessoa que vá enganar, entendeu? Ele sente algo diferente nela ali. E isso é interessante porque isso acaba fazendo com que ele não perceba no fim que na realidade ela estava enganando ele. Porque daí contrapondo com a Paula, que ele tinha acabado de conversar e que ele tinha percebido que ela, né, ele questiona ela, mas seu marido acabou de ser assassinado faz 2 horas e você não derramou nenhuma lágrima. Ela tenta justificar, tal ali, meio, né, uma justificativa meio man-baby, meio assim, daquelas que... E aí ele percebe que, do tipo, ela não tava com ele porque ela amava ele, provavelmente ela tava com ele porque ela tinha regalias e tal, entendeu? Então ele já pré-julgou-a e acha que ela é uma possível assassina, muito mais do que a Kira, porque a primeira impressão que ele teve da Kira, eu acho que foi de uma pessoa que tem uma dignidade, entendeu? Que não ia, sabendo que ele é um cara da segurança e tal, ela não tentou jogar alguma coisa pra cima dele, e aí ela faz aquela coisa de falar pra ele, né, dar um álibi que no fim não era verdade. Ela tinha o outro álibi, né, que era um que ela poderia usar, que na realidade ela tinha soltado a bomba, porque ela sabe que com ele ela poderia soltar essa daí, porque ele não era cardassiano, embora tenha sido assim, tipo, um jogo de truco ali da parte dela, um blefe, né? Porque ela não sabia exatamente na realidade como o Odo iria reagir. Não sei se ela já tinha ouvido falar dele depois, de que ele era um cara que ajudava os bajorianos. Isso é muito interessante, essa primeira impressão que um tem do outro, e é legal que isso meio que fundamentou a amizade deles, porque o fato do Odo ter a protegido, achando que ela tinha cometido um ato de terrorismo, mas que não tinha matado o Vatrick, fez com que ela sobrevivesse. Ela sobreviveu ali porque o Odo falou, não, eu tô investigando um crime e é sobre isso que é o meu assunto com você. E é nesse diálogo que ela chama ele de comissário, né? Provavelmente é a primeira vez, né, que alguém chama ele assim. Porque ela pergunta assim, ela fala assim, olha, em algum momento você vai ter que escolher um lado. E ele fala, não, eu não escolho lados. Aí ela fala, não, todo mundo tem que escolher um lado, comissário. Então é muito legal. E aí depois falando ainda dos dois, que foi uma coisa que vocês já comentaram anteriormente, com relação à atuação, logo quando a Kira vai conversar com o Odo, que aí eles falam, será que tem alguma coisa a ver com o caso do Vatrick, né? A gente nunca conversou sobre isso antes, tal. Antes de ir embora, a Kira faz uma cacela, tipo, ela meio que engole em seco, porque ela sabe a consequência disso, do que vai trazer, que em algum momento ela vai ter que contar para ele a verdade, porque até então, nesse 1 ano que eles estiveram juntos trabalhando em Deep Space Nine, eu acho que é justificável ela não ter falado para ele, porque ela fez tanta coisa durante a ocupação que ela teve que fazer para poder expulsar os cardassianos. A intenção dela é esquecer tudo isso, passar uma régua e começar uma vida nova. Então eu
acho que ela não ter contado até então pra ele, ok. Mas a partir do momento em que veio à tona o caso, ali naquele momento, ela poderia ter falado, olha, preciso te falar uma coisa, mas ela não tem coragem. E aí a Naná engole em seco, assim, tal, e sai. Nossa, a cena é fantástica, assim. É que, sob o ponto de vista da Kira, foi mais uma missão. Porque talvez tenha um peso no relacionamento deles, sim. Mas para a vida toda da Kira, tem um peso menor do que para a vida toda do Odo. Até pela origem dele. Ele tinha saído do laboratório 2 anos antes. Né? Então ele é muito mais inocente. E aquilo ali foi muito maior na vida dele do que era para Kira. Por mais que ela colocasse o Odo no pedestal, por mais que ela o admirasse profundamente, ela fez várias missões. Ela deu cabo de um bom número de cardassianos, presume-se, de uma maneira talvez até pior do que com esse cara, que em princípio até a missão não seria um assassinato encomendado, foi eventual, pelo que ela disse. Então talvez até a situação é um pouquinho assimétrica por conta disso. Mas é danado, eles tiveram cuidados nos detalhes mesmo, como nós reparamos em Duet, detalhes que a pessoa tem que estar procurando para ver. É muito bacana mesmo. Né? E aí depois tem outra cena que daí eles conversam, que daí ela fala, não, eu teria sido executada se você não tivesse me protegido. Aí ele fala, mas você era inocente do crime que eu estava investigando. I wasn't here very long. So I recall. We never talked about it. We never had to. I would have been executed. You were innocent of the crime I was investigating. That wouldn't have mattered to the Cardassians. It mattered to me. E ela, tipo, ali também teria sido um momento de falar a verdade. Aí ela assim, mas isso não ia importar, porque os cardassianos, pra eles não importavam isso, que eu era inocente desse crime, eu não era inocente. E aí o Odo fala, não, isso importava pra mim. Então, quer dizer, ainda carrega, aí ele joga um peso em cima dela ali, de ter que contar pra ele, e aí ela não quer contar porque ela tem medo das consequências. Mas eu acho que no final, eu tenho a impressão, quando eles conversam ali, e ela pergunta, porque antes dela perguntar se ele algum dia vai poder perdoá-la, ela fala, se vai poder confiar nela. Vai confiar, vai confiar nela de novo. Antes disso, ela fala que ela tinha medo de contar pra ele, né? Porque é importante pra ela o que ele pensa dela, o que poderia afetar a amizade deles. E aí ele fala, não, talvez não tivesse que, porque ele tem a consciência de que quando ela fez isso, eles não eram amigos. Ela fez isso pra salvar a vida dela, né? Então ele sabe que ela não fez aquilo porque ela gosta de mentir, ela gosta de manipular as pessoas, não é isso. Mas a mágoa dele é nesse momento agora, a partir do momento em que veio à tona a história do Vatrick, do assassinato dele de novo, ela teve oportunidade para contar para ele e não contou. Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que o Odo, não sei o que vocês acham, se é viagem minha assim, mas eu acho que ele fica bravo com ele porque ele deixou ser enganado. Ele não percebeu que ela estava mentindo para ele. Exatamente por aquela coisa que eu falei. Ele via a Kira como uma pessoa, logo que ele conheceu, como uma pessoa digna. A Paula não estava agindo como uma viúva deveria agir. E aí ela parecia muito mais uma assassina do que a Kira. E ele se deixou levar por isso. Acho que desde esse início, o Odo sente uma certa, não digo atração ainda, mas alguma relação forte com a Kira ali. Porque não é à toa. Veja que aí ela vai embora da estação, passam-se 5 anos, e aí vem a Federação, aí ela vai pra Deep Space Nine. É pouco tempo que eles têm de convivência ali, a hora que começa a série. Assim, a amizade deles é muito baseada nesse primeiro momento que eles se conheceram. É muito louco isso. Até onde a gente sabe, a gente pode especular, é claro, que houve algum encontro adicional, não sei, alguma troca de correspondência, ou ele ouvia notícias sobre ela, que também não deveria ter sido muito fácil. Mas fica aquela coisa de que o encontro deles aconteceu algo assim imponderável, que um reconheceu no outro algo tão especial, essa coisa foi tão forte que de alguma maneira criou um relacionamento com tão pouco tempo de convívio próprio. É verdade, sim, isso é interessante comentar. Quando eles sentam ali, eu acho que foi feito para o espectador comprar essa noção, e eu acho que os atores fazem
de um jeito que a gente eventualmente compra essa noção mesmo. É tão bom assim. Danado o negócio. Porque daí a gente tem lá em Past Prologue, logo no início, né, no segundo episódio da primeira temporada, em que quando ela se vê no dilema de ajudar o cara do Comar ou contar pro Sisko que na realidade ele quer fazer um ato terrorista, ela vai conversar com o Odo, porque ela sabe que ele é quem pode ajudá-la ali. E de fato, ele percebe o que ela tá sentindo, o dilema que ela tá vivendo e faz a escolha por ela, né? Ao ligar pro Sisko e falar, tem alguém aqui querendo falar com você. Então é muito sutil, assim, que eles vão mostrando como a relação dos dois é importante um pro outro, né? E tem que se levar em consideração que a gente pode entender do episódio é que, de fato, ele salvou a vida dela. Sim. Independente de ter sido enganado ou não, ele poderia ter falado pro Ducati, olha, ela não matou o Vatrik não, mas ela sabotou a estação aí, ó, pode levar, entendeu? Uhum. Então, assim, nesse ponto, né, se a preocupação dele sempre foi a questão da justiça, como vocês bem colocaram, né, o tipo de relação que eles desenvolveram desde a primeira conversa, né, o tipo de ligação, o tipo de relacionamento que se desenvolveu a partir dali, já foi diferente. Porque ele optou, independente de ter sido manipulado ou não, ele optou por ignorar o recurso, o bem maior que ele entende, que é a justiça. Então, ele abriu uma exceção por ela, mesmo não conhecendo ela totalmente. Então, isso é bem interessante. Né? Com certeza. E pode ser considerado um momento quem nunca também, né? Quem nunca, né? Conhecer uma pessoa que mudou completamente a sua forma de ver as coisas, você desenvolveu uma ligação desde o começo. Isso é raro, mas acontece. Né? E ele tem uma coisa da justiça ali, porque ele tem noção que a ocupação cardassiana é uma injustiça. Então, nesse sentido, ele proteger a Kira do ato terrorista, porque ela estava fazendo isso para que os trabalhadores não tivessem como trabalhar e tivessem um tempo de descanso, para ele isso faz sentido. Não, faz, mas não deveria. É porque o discurso dele é justiça. Então, assim, ela cometeu um ato maior, né? Que foi uma sabotagem. Tudo bem que não impactou em perda de vidas ou em ferimentos de cardassianos. Mas ela infringiu a lei, vamos dizer assim. E a gente vê que com ela o negócio foi flexível desde o primeiro momento, né? Ou seja, ele já tá agindo diferente do que o modus operandi normal dele, né? Que a gente veio a conhecer depois, entendeu? Mas tem uma fala dele, né, quando ele tá gravando um log, que ele fala, não, porque a justiça não tem amor, não tem amizade, não tem o seu quê. A justiça é cega. Mas eu tô vendo que, né, eu não fui capaz de fazer isso nesse caso. Nesse caso, com ela, ele não foi capaz de atuar dessa forma. There's no room in justice for loyalty or friendship or love. Justice, as the humans like to say, is blind. I used to believe that. I'm not sure I can anymore. E ele não entende por quê. E assim, realmente, quando esse tipo de coisa acontece, esse tipo de vínculo acontece na vida de uma pessoa, a pessoa não consegue entender de fato, né? Não consegue explicar. Cara, demorou um bom tempo para conseguir entender que tudo isso era porque ele gostava dela. Sim, sim. Mas vamos lá, falando sobre a trama, os seus eventuais desfechos e, sei lá, problemas, vamos dizer assim, como eu já disse, como a gente já conversou bastante aqui, o episódio, bom, é um episódio vencedor, artisticamente ele é perfeito, não há nada que a gente possa falar, né? O roteiro é muito bem escrito, mas eu vejo alguns problemas, e aí eu queria a opinião de vocês. Assim, o episódio traz algumas coisas legais de continuidade, né? Como, por exemplo, o Ron falando pro Quark, não, quando você passou a noite fora no quadrante gama, né? Eu precisei usar umas gotas de magnesita aqui para retirar as placas do chão, né? Que protege o seu cofre e tal, fazendo uma referência ao episódio anterior, né? Que o Quark tinha ido pro quadrante gama lá com a Pel, enfim, né? Negociar lá, dosar, enfim. Isso é uma continuidade legal. Mas tem uma coisa de continuidade que não foi muito legal, que foi a questão do... Quando o Quark tá lá no bar sendo atendido pelo Bashir, o Bashir fala, vamos levar ele pra enfermaria. Vamos ver se é a mesma coisa que eu vou falar. Isso. Aparece a marca antigravidade lá, que não deveria funcionar na estação, porque a gente viu lá em Melora... E assim, não. Lá em Melora é citado que a tecnologia antigravidade não funciona lá na estação. Né? E por isso que ela não pode lá usar a cadeira dela, tal, cadeira, né, para deficiente.
diferente e tal. Então ficou um problema aqui, porque a Maca usa a mesma tecnologia. O que vocês acham? Eu também achei. Esqueceram, né? Mas todo aquele episódio Melora é esquisitão, como a gente falou. Então, aquele é bem complicado. Eles não tinham como o erro é lá. fazer. Que eles não tinham como fazer a cadeira dela o tempo inteiro ela circulando, com uma cadeira que não tem roda, que flutua, porque ia ser proibitivo, provavelmente, fazer os efeitos especiais para isso. E aí acabaram dando uma desculpa. E aí ferra numa dessa, porque daí fica meio esquisito. Eles trazerem uma maca com rodinha ia ficar muito esquisito. Pois é. Provavelmente a cadeira ficaria proibitiva e talvez o resultado fosse ruim eventualmente. Ficasse esquisito, né? Os efeitos não fossem convincentes. Mas eu tenho uma coisa de boa continuidade. Eu acho... Agora vamos ver os episódios seguintes. Parece que é uma virada pro Ron. Parece que ele começou a ficar inteligente nesse episódio. Total. Pelo menos mais habilidoso. E engraçado que exatamente no episódio anterior eu comentei e perguntei, né? Eu falei assim, gente, eu não lembro quando é que o Ron passa a ser o Ron que a gente conhece. Quando que é a virada dele? Porque a gente comenta da virada da Dax, que ela fica mais leve e tal, e não sei o quê. Eu falei, e a virada do Ron? Quando que ele vai deixar de ser esse Ferengue típico e vai passar a ser o idiota que não é tão idiota assim e que tem coração bom, que virá se casar com uma bajoriana, né? O filho que vai se tornar o primeiro Ferengue na Frota Estelar. Então, cadê o engenheiro? Tá aí, né? Começou. Não sei se ele volta a dar passo para trás nos próximos episódios. Eles fizeram até duas coisas, né? Ele fez ele abrir a porta e tirar a placa lá do painel. Eles tiveram cuidado com isso. Então... E não foi do nada. Eles dão uma boa justificativa. Sim. Né? Porque fala assim, não, por isso que parece tá que eles pensaram eu preciso me virar, né? Eu preciso me virar aqui. E aí obviamente que ele se mostra ser um cara diferenciado, porque ele faz coisas mais pra frente que não é qualquer cara de manutenção que faz. Ele tem a capacidade de aprender ali diferenciada para essas coisas de manutenção, de engenharia. Então, aí começa a se mostrar. É bem interessante mesmo. Continuando aqui, né, na busca por problemas desse episódio... teve uma outra cena que me incomodou bastante, tá? Essa me incomodou bastante. Essa da maca foi ruído de fundo apenas. Mas teve uma cena que me incomodou, que é a cena da tentativa do assassinato do Quark na enfermaria. Que o cara chega, o capanga lá da Power, mata o guarda, esfaqueando o cara, dá uma facada no cara, no peito do cara com a faca, e vai matar o Quark com um travesseiro. Eles podiam ter resolvido isso melhor. Isso é uma mulher, assim. Pô, entendeu? Eles estavam na coisa assim, bem low-fi, tava naquela vibe low-fi de tem que ser aquela coisa bem nossa, né, do nosso mundo. Eu entendi a vibe, não fazer barulho e tal, mas o travesseiro não, cara. Ele queria matar sem parecer que ele morreu porque alguém matou, entendeu? Mas ele matou o guarda. Então, exatamente. Aí ele teria que ter vindo... foi indefensável, ele teria que ter vindo por trás, sem o guarda vê-lo, entendeu? Pra não saber quem ele é e de repente dar uma injeção pro cara dormir, alguma coisa assim. Aí faria sentido o travesseiro. Mas realmente, do jeito que ele mata o bajoriano lá, por que ele não enfia a faca no ele chegar com as flores também foi meio esquisito, né? Foi meio... Peraí, né? Pois é. Meio somebody love, sei lá, né? Não, vamos lá, Alexandre, vamos matar o cara. Como é que a gente mata? Bota uma faca no meio das flores. Isso aí foi um problema. Isso é meio estranho mesmo. Ele ir lá tentar matar o Quark, vamos dizer assim, o ponto de trama faz sentido, querer matar o Quark. Eventualmente terminar o serviço. Mas a forma que eles bolaram pra fazer isso foi muito feinha, foi muito de qualquer jeito, né? E se você olhar aquele travesseiro bem de loja mesmo, todo fofinho. Parece que pegaram da loja da esquina. Não é o travesseiro bajoriano, que é triangular. Exatamente. Foi meio... Ele é reto, né? Pega lá da loja, tá limpo. É porque o travesseiro bajoriano que a gente conhece, que a gente vê em vários episódios, em cenas dos personagens dormindo, enfim. É uma
uma peça triangular, de espuma reta, vamos dizer assim, baixo. E aí os caras arrumam um travesseiro não sei onde, que a própria interpretação do ator nesse ponto aí, você vê que ficou meio forçado, assim, né? O maneirismo dele, a linguagem corporal dele para matar o Quark, achei que ficou um pouco exagerado. Essa cena poderia ter sido filmada de uma forma diferente, né? Nessa aí, eles deram mole. Aí, assim, nessa o Conway deu mole, deu um molezinho. Sim. Como eu sempre digo, né? O diretor, ele tem que ter a sensibilidade de saber o que tá indo pra tela, né? Tudo bem, ali que ele já tinha feito mágica ali, com todas as referências que ele fez, as filmagens que ele fez ali, as referências ao filme noir, mas nessa aí ele deu um molezinho. É, porque ele até poderia ter vindo com a faca e a hora que ele ia enfincar a faca, o Ron entra e começa a gritar, aí ele larga a faca e vai pra cima do Ron. Aí teria feito mais sentido, né? Pois é. Quer dizer, dava pra ter acertado. Dava pra ter acertado. Outra coisa, que não sei vocês, mas assim, depois, né, obviamente, racionalizando, não sei se faz tanto sentido assim, a gente pode até pensar em algumas coisas, mas assim, pra vocês, ok, o cara ter guardado uma lista de nomes de colaboradores atrás de uma parede e a mulher querer recuperar isso depois de 5 anos, entendeu? Tava aqui na minha lista, falando em lista. Sim. A lista estava na lista. A lista estava na lista. Não, realmente, acho que a gente consegue trabalhar para os roteiristas e achar uma justificativa, mas realmente é esquisito. Pô, eram 8 nomes, o cara não era capaz de guardar esses nomes de cabeça? Por que que ele teria uma prova de quem é colaborador que pode incriminar as pessoas? Porque ele também era um colaborador, então era uma rede de colaboradores, né? Lá vou eu ajudar o roteirista. Aquilo ali podia ser uma... Se bem que, olha só, poderia ser um seguro de vida. Isso, mas ainda assim, estamos no século 24. Poderia ter sido feito de outra forma. Ou então, se foi feito, aquilo ali era a última salvaguarda, não sei. Eu pensei numa salvaguarda para a esposa dele, porque ela sabia da lista. Então, talvez ele pudesse ter falado, olha, se algum dia eu não estiver aqui, acontecer alguma coisa comigo, tem guardado ali um negócio que você pode usar para ter uma segurança, entendeu? Então, eu acho que faz sentido. Mas aí, claro, falta uma frase que ela tivesse falado com o capanga dela, ou sei lá o quê, entendeu? A época tenta ser resolvida, ela tá sem grana, ela tá ferrada. Eu não sei se de fato ela se prostituiu ou não, né? Não sei. Foi o truque dela naquela hora. Mas, tipo assim, tem aquele esquema lá, o que será que ele guardou? Né? Hoje ela já sabia que era a lista, né? Que ela vai pegar a lista, tipo assim, era a Ave Maria, né? Era a última coisa. Ela sabia que se fosse nesse caminho ela podia se dar mal. E foi isso. Mas uma lista na parede realmente é muito low-fi, né? É difícil conceber. Podia ser um endereço de e-mail, alguma coisa na rede, um computador standalone, não sei, alguma outra coisa. É muito singela. Naquela caixinha, a lista. Mas eu acho que faz sentido com uma coisa assim, da situação que Bajor vivia. Eles não tinham acesso. Não tinham recursos. Não tinham recursos. Era aquilo. E assim, eu vejo assim, porque tem a ver com uma cena deletada que eu quero que a gente comente, mas eu acho que depois da morte do Vatrik, eu acho que ela viveu bem os últimos 5 anos de ocupação. Ela não teve problema nenhum. Eu acho que a coisa começou a apertar quando acabou a ocupação, aí ela não tinha mais proteção dos cardassianos, ou e talvez do próprio Ducat. Aí ela passou 1 ano tentando se virar e não estava dando. Aí ela foi usar a salvaguarda que o Vatrik tinha deixado. Ela não podia ir realmente na estação, ela ia levantar a suspeita indo lá, querendo pegar alguma coisa ali e tal. Então ela arranjou um jeito de alguém ir pegar um negócio para ela para não levar até ela. Mesmo porque se ela chega lá na estação, vai mexer lá na loja e aí depois o Quark é meio trambiqueiro e tem acesso, né? O Quark era uma boa. Aparece amiguinho morrendo e não sei o que e tal, aí ia começar a ficar esquisito. Ela queria que o Quark fosse lá e roubasse para que não levasse a ela. Então, mas nesse ponto, eu acho que existe um problema, né? E aí logístico. Porque, vamos lá, tudo isso que você falou até agora faz todo sentido, Tamara. Eu também pensei do mesmo jeito que você. Que ela também, enfim, começou a passar dificuldade, a luz dela estava inclusive cortada, né? A gente vê no começo do episódio. E aí ela fala, bom, agora eu preciso... Bajor tem conta de luz, viu? Pois é.
eu preciso chantagear lá os caras pra conseguir um dinheiro, né? Que foi o que, no final das contas, ela acaba fazendo de fato. Só que assim, se ela tem condição de mandar um cara na estação pra matar o Quark que pegou a lista, por que ela não mandou o cara inicialmente pra pegar a lista? Porque se o cara conseguiu se esconder lá nos corredores, dentro do bar, e conseguiu fugir depois de ter tentado matar o Quark... Talvez o cara não conseguisse passar por aquele... aquele negócio. Então ela tinha acesso a um tipo... Era um cara, assim, tipo um capanga básico. Capanga é tipo... O cara sabe dar umas porradas, sabe dar umas facadas, sabe meter os travesseiros, mas não sabe abrir o cadeado lá high-tech. Não, e assim, então, ela não queria que nada voltasse para ela. Então, o Quark indo lá, pegando o negócio e entregando para ela, ninguém ia saber que ele tinha entrado lá e roubado alguma coisa. A questão, óbvio, é que o Quark não consegue não bisbilhotar. E aí ela mandou o cara só por precaução, que no fim precisou ser usado. Então, acho que era mais nesse sentido, eu acho. Fez sentido. Pra preservar o segredo, porque aí o Quark talvez fosse competir na chantagem. Provavelmente, né? Fez sentido. E é legal, eu acho mais legal que o episódio só tem 45 minutos de créditos, mas ele tem uma convicção no material que ele deixa, tipo, eu acho que corrida até o, sei lá, o 8º, 9º minuto, parece que é uma história do Quark. Você entendeu? É muita confiança no negócio. É muita confiança. Entendeu? Eu reparei isso e falei, caramba, quanto tempo fica na história do Quark e do Ron? Eles falando de ácidos, de negócio do episódio passado, de que ele pega o negócio do Quark e aprendeu a meter a senha, meter o negócio para tirar a chapa, mas ele repôs as placas do negócio do cofre forte do Quark. Entendeu? Uma confiança tão grande. Cara, impressionante, né? Eu acho muito legal esse episódio. A confiança que... Eu acho excitante essa confiança, porque acaba criando uma espécie de tensão quando você vê ele todo. Caramba, como eles colocaram as coisas progressivamente, quebrando formatos. É muito legal. Eu acho muito legal mesmo. E aí do que a gente falou da lista, né, e da Power usando como salvaguarda tal, que aí de repente ela se viu sem ter como se sustentar, eu acho que a cena deletada passaria a dar mais sentido para isso. E o que acontece? Na cena, o Odo tá indo pro quarto da Paula para conversar com ela, só que da hora que ele tá chegando, ele vê o Ducati saindo do quarto dela e beijando-a. Só que daí eles cortaram a cena, porque acho que eles acharam que ia criar um elemento a mais a investigação, que iria complicar, porque daí o Odo poderia ver o Ducati como um possível assassino do Vatrick, né? Ele poderia ter motivo, e aí iria complicar um pouco. Não tinha tempo para mais isso. Eu acho que ficaria mais sujo. Eu acho que o episódio fica mais limpo sem isso. Mas você ainda pode pensar. Eu acho que você pode pensar nisso. O Mark Hamill tem tanto subtexto, você pode chegar naquela cena que ele apresenta o Odo a ela, né? Isso. Você podia pensar que ele tá olhando muito para ela de alguma maneira, entendeu? Mas é mais subtexto. O Mark Hamill vai esparramando subtexto para tudo quanto é lado e você pode pendurar as coisas. Eu acho que pro episódio ficaria menos limpo. Ele tem muita coisa, é limpo e é muito organizado. Talvez fosse desnecessário isso, talvez. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que essa cena faria mais pelo episódio, porque ela se conectaria de formas diferentes à história. Então a gente saberia que o Ducati tinha um caso com a Paula e que isso ajudaria, por exemplo, a justificar por que ele colocou o Odo a cargo da investigação. Porque se ele ficasse a cargo da investigação e, teoricamente, lá, o alto comando cardassiano, sei lá, descobrisse que ele tinha um caso com a Bajoriana, poderia dar ruim pra ele, entendeu? Então ele falou, não, eu vou me afastar um pouco aqui, porque senão fica muito holofote em cima de mim. E tem outra coisa, se a gente for pensar bem, é tudo que a Mari racionalizou aí pra justificar por que a Paula quis pegar a lista. Porque até a ocupação, a gente entenderia que ela tinha ficado, entre aspas, amparada pelo Ducati. Depois que acabou a ocupação, de fato, o padrão de vida começou a cair e ela teve que dar os pulos dela lá para fazer a chantagem lá com os colaboradores. Então
Então acho que se conectaria melhor ao roteiro, entendeu? Eu acho que ao que o Peter Alan Fields escreveu, isso ficaria mais conexo. Obviamente a gente não viu o resultado disso em tela, né? Uma coisa é o que o cara escreveu, outra coisa é como a gente vê isso na tela, né? Mas assim, olhando a descrição dessa cena, pra mim a história ficaria mais conexa. Eu teria menos dúvidas, porque depois eu fiquei pensando também, falei, pô, mas por que o Ducati não foi investigar esse negócio? E essa cena daria uma explicação. Ele dá lá a explicação dele, né? Então você acha que ele ter os colaboradores ali próximos a ele não seria um problema? Em termos não, eu acho que esse seria. de reputação. Esse é um motivo também por ele ter chamado o Odo. Porque ele não queria que esse levasse a essa questão dos colaboradores, entendeu? Sim, esse é um dos motivos. Mas será que só esse motivo seria suficiente? Normalmente, quando você precisa se afastar de alguma coisa, você precisa de mais de um motivo, né? A história do avião que cai. O avião não cai normalmente por causa de uma coisa só. Ele precisa de mais coisas para cair. Sob esse ponto de vista, faz sentido. Tem aquela coisa da... Inclusive, a gente vai ver a história mais tarde na série, de que família é tudo para os cardassianos, não sei o quê, e ter uma amante bajoriana seria uma blasfêmia, sei lá. Seria uma maluquice total. Exato, por ser bajoriana, entendeu? Por ser bajoriano. Pelos cardassianos considerarem os bajorianos uma raça menor, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso causaria problemas. Eu não sei se em termos militares ele poderia, ou estava autorizado a ter essa rede de colaboradores. Eu acho que em Bajor era tudo permitido, desde que isso não fosse levado para Cardassia Prime. Eu acho que os oficiais cardassianos que tiveram amantes bajorianas, era tudo bem enquanto estava ali. A hora que a coisa chegava lá em Cardassia Prime, aí acho que mudava de figura. Exato. Então acho que tudo bem se você não for pego, se não tiver nenhum escândalo, se não aparecer nenhum filho, igual acontece depois com o Ducati com a Zial e tudo mais. Isso, exato. Exatamente isso. Eu acho que essa cena também teria outra coisa interessante se ela existisse, porque a gente não tem uma explicação de como terminou a investigação. Por que o Odo parou de investigar? Como que foi a tratativa dele com o Ducati? O Ducati aceitou simplesmente que o Odo não achou um culpado? Ou que a quem mais parecia culpada era a viúva, mas ele não conseguiu provar isso daí, entendeu? Final, na realidade é mais que isso, Mariana. O final da história de como ele se tornou o comissário mesmo regular, a gente não tem acesso. Exatamente. Porque a priori ele falhou. É mais do que isso ainda. A priori Sim, ele a gente falhou. não tem acesso a isso. Nós não vimos isso. A não ser que o Ducati achasse que a Paula que tivesse matado o Vatrick, mas ele não queria que ela que fosse acusada disso, porque de repente ela poderia dizer que ela era amante dele e tal, ia ficar um imbróglio, entendeu? Acho que mais do que ser esquisito o cara guardar uma lista, eu acho que talvez faltou um detalhezinho ali do Odo dizendo como foi que a investigação parou. E aí talvez se o Odo vendo o Ducati com ela, de repente pudesse ter alguma conversa entre os dois que no fim decretasse o fim da investigação, entendeu? Ele libera a Kira e aí depois ele acaba não seguindo com a investigação, mas o Ducati não quer penalizá-lo, porque ele sabe, vai ver que ele achava que era mesmo a viúva que matou o cara, ou então foi alguma disputa besta entre um bajoriano e tal, né, entre eles lá, mas que o Odo não ia inventar. O Odo não ia inventar. Ele ia falar que não descobriu. Exato. Ele não ia mas ele colocar queria a culpa em ninguém. continuar com a figura do Odo ali, porque isso engrandece a figura do próprio Ducati, de ser o cara que eu não sei se tem algum pocket essa parte da história. Eu não sei se tem algum pocket que fala um pouco mais. Tem um pocket que fala alguma coisa, eu não lembro se é naquela trilogia que fala sobre a ocupação, mas eles falam mais então alguma coisa a ver com como a Kira conseguiu sair da estação, e aí tem a ver que na realidade o Ducati por trás, eu acho que ajuda sem ela saber, porque ele sabe que ela é filha da Kira Meru, com quem ele tinha tido o caso, entendeu? Que até então, obviamente, nesse Evil isso não acontece, isso só vai acontecer lá em Darker Than Death or Night, né? Eu tava omitindo essa parte, sim. Então, eu não lembro, pior que eu li o livro, mas
essa trilogia. Agora eu não lembro se é exatamente nele que se fala alguma coisa com relação a isso. É isso mesmo aqui. É no Star Trek Terok Nor, que são 3 livros. Star Trek Terok Nor é a trilogia? É uma trilogia que conta sobre o início da ocupação. Os cardassianos chegando em Bajor e oferecendo ajuda, tal, e aí no fim eles acabam ocupando. E aí acho que deve ser lá pelo 3º livro é que a Kira entra, tal, e fala um pouquinho dela. Ela não tem uma participação grande no livro, mas fala-se alguma coisa, não lembro detalhes. Então, eu concordo um pouco com você, Mari, sobre essa cena que foi deletada não ter ajudado a dar o desfecho pro caso. Porque se ela tivesse aparecido, essa cena, talvez a gente entendesse exatamente que o Odo tinha conhecimento de que o Dukat era amante da Paula, que de fato o Odo pensa que foi a Paula, né? Pelo menos até a última cena do episódio, a gente acha que o Odo pensa que a Paula que de fato matou o marido, né? Sei lá, por razões passionais, o que quer que seja. E eu acho que a investigação acabou porque o Odo não encontrou evidências para poder provar isso. E ele sabendo, se aquela cena deletada tivesse sido colocada, e ele sabendo que ela era amante do Dukat, ele também saberia que o Dukat não ia deixar o negócio continuar. Tipo assim, olha, pô, você chegou aqui, mas se você não tem evidência para condenar a mulher, eu não posso fazer nada, eu não posso condená-la, entendeu? Então, beleza, deixa tudo do jeito que tá e vamos seguir. Mas você vai continuar como comissário aqui, porque eu gostei do seu trabalho, entendeu? Só que aí, assim... a gente completa na nossa mente. Pois é, mas é o que eu tô falando. Faltou vamos dizer assim, né, o refino, né? Porque eu acho assim, quanto mais a gente tem que tentar racionalizar, mais refino faltou pro roteiro, entendeu? A gente, por exemplo, não teve que racionalizar tanta coisa assim, por exemplo, em Duet. Sim. Entendeu? Então, eu acho que, de fato, esses problemas... eu lembro que eu só fiz a pergunta se o cara tava com a cara do Daryl lá no lugar onde ele tava e que lugar era aquele. Tirando isso... É que, na realidade, não é importante, assim, não é importante pra história em si a gente saber exatamente como acabou a investigação do Odo. Mas teria sido algo a mais, um fechamento pra essa história. A gente sabe que ele não conseguiu achar nenhum culpado e acabou. Existe um outro episódio da 5ª temporada, mas já fala do tempo que ele já é o comissário, não fala do comecinho. É um ano depois. Um ano depois. Existe um outro episódio que fala da época dele, mas já estabelecido. Teria que ser um episódio logo ali. Teria que ter tido um episódio que fosse a continuação desse, de certa maneira, temporalmente. Né? Aqui eu tava lendo. O livro, realmente, ele fala mais sobre a investigação. No livro, ele coloca que o Dukat, na realidade, depois que a Kira Meru morreu, ele vai atrás para saber o que tá acontecendo com os filhos dela. E que, na realidade, ele sabia que a Kira era responsável pela morte do Vatrik e que ela era membro da resistência do Shakaar, mas que ele mandou um cara lá que ficava ajudando ele com as coisas, o secretário dele, obstruir a investigação do Odo para fazer com que ele não descobrisse a verdade. Mas aí o também Odo, cenas que não vimos, né? Isso tá escrito no intervalo livro, né? Comercial, né? Como os livros são abertos e você pode criar as histórias, porque não é canon exatamente, então eles podem criar a história e tapar esses buracos. Aí é interessante que daí, né, na realidade o Odo é que gostou da Kira ali e tal, e ele que arranja pra ela conseguir voltar pra Bajor, entendeu? Então aí segue a história do livro, assim. E aí fala que enquanto isso... o Morn chega na estação, exatamente durante isso. Né? Tem essa parte também, como é que ela deixou a estação. Aí foi com a ajuda do Odo que ela consegue fugir. Não embarreirou, isso. O Dukat faz vista grossa, porque ela é filha da Kira Meru, e deixa ela seguir, entendeu? Faltou o Morn, né? O Morn chega no dia seguinte, né? Não tem um negócio desse? Ele chega durante a investigação. No dia depois do Odo começar. Sentar, tá o Odo lá e tal, aí chega o Morn, e aí, tudo bem? Fala e senta.
Ele falava, ele parou de falar depois que a ocupação acabou, viu? Agora, o Mark Alan Shepard participa, né? Ele é um residente humano ali que não foi creditado ali. Ou seja, ele participou, mas não como Morn. Que bonitinho. E aí, mais alguma coisa, galera? Eu acho que a gente passou por tudo, não? Tem alguma coisa que faltou aí, Ale? Quando era criança, nos anos 70, passava algumas séries policiais na TV Tupi. Ah, sim. Aí passava muito Columbo. Aí tem duas coisas do Columbo aqui. Uma é aquela quando o cara faz um monte de pergunta pra você, Mariana, tal, qual era a cor do negócio, por quê, não sei, aí o cara tá indo embora, chega na porta, tem mais uma coisinha que eu gostaria de perguntar. E a outra é uma... O senhor está suspeitando de mim? Não, é apenas uma investigação de rotina, essas duas coisas. O Columbo falava isso todo episódio. Todo episódio ele falava isso. E o Peter Alan Fields, ele escrevia roteiro, né, pro Columbo. Não creditado, uma coisa assim, não é? Isso. Eu não sei, eu não sei se teria que pegar outra fonte para ver que história é essa de não ser creditado. Por que não seria? Mas tudo que eu ouvi, sim, que ele escrevia Columbo. Não, então, o que acontece? É veteraníssimo mesmo. Porque o Peter Alan Fields, ele era advogado, entendeu? Ah, tá. E aí, cara, ele escrevia, ele fazia uns bicos de escritor porque ele gostava muito de escrever. E aí, ele escreveu para diversas séries de TV americana sem crédito, porque ele não tinha lá eu não sei como é que chama, PGA, eu não sei como é que chama o registro, né? WGA. Isso aí. Ele não tinha o WGA, entendeu? Ele precisava tirar o WGA e ele não tinha. Que picareta, caralho. Entendeu? Então, ele escreveu algumas coisas sem crédito. Gostei, não sabia disso não. Gostei, valeu. Entendeu? Satisfez minha curiosidade. Então, e você vê que os episódios que ele escreve, o Peter Alan Fields, tem a carinha dele, né? Você vê que é a carinha dele. Durante essas duas primeiras temporadas, você vê, assim, quando os roteiros são dele mesmo, né? Tem uns que tem pouca intervenção do Ira ou de outros escritores. Esse, por exemplo. Então, assim, você vê que tem a carinha dele. Não sei se, de repente, até isso, de fato, acabou culminando com a saída dele da série, né? No final dessa segunda temporada. De repente eles queriam um ritmo um pouco mais dinâmico, e ele era um cara mais de roteiros mais intrincados, mais, né, com ritmo um pouco mais lento, entendeu? E aí eu não sei se eles queriam... Mas dizem que o que a gente escuta é que foi amigável, não foi... Não, foi amigável, claro que foi amigável. Tanto que ele voltou a escrever vários roteiros depois, dando contribuição. Mas assim, amigável foi, mas assim, às vezes o tom, né, é meio polêmico isso que eu tô falando, tá? Eu não li isso em lugar nenhum, isso é mais uma racionalização que eu tô fazendo. Mas assim, se você olhar a carinha que os episódios que ele escreve tem, você vê que de fato fica um pouquinho ali, um pouco abaixo do ritmo, assim. São episódios um pouco mais lentos, assim, super bem escritos. Pô, o cara escreve muito. Como que o cara escreve um episódio desse? O cara tem que ser um gênio pra escrever um episódio desse. Duet, né? Tudo bem que em Duet lá ele teve contribuição do Ira e tal, mas você vê que o cara é muito acima da média. Mas fica um pouquinho... sim. Provavelmente sim. Então, fica um pouquinho do ritmo, né? Para um cara como eu, que eu gosto de coisa devagar, que acaba sendo excitante, o cara que sabe fazer devagar e sabe fazer gostoso, me entreguei agora. Eu acho bem excitante. A série que eu gosto muito, que acabou essa semana, Better Call Saul, é tipo especializada em fazer isso. Praticamente chamar a atenção de que tá indo devagar e com muita confiança, entendeu? Acaba lembrando um pouco Peter Alan Fields, de fato. E esses episódios que ele escreveu nas duas primeiras temporadas tem uma cara mesmo, uma estrutura, um certo ritmo próprio. É verdade, sim. Eu acho que ele poderia ter continuado a contribuir mais ao longo da série. Foi uma pena, né? Então, mas você que ele escreveu Duet e escreveu nessa série Evil em 2 temporadas, entendeu? Sim. E outros ele não deu mole. Eu acho que não tem nenhum roteiro dele nas 2 primeiras temporadas de DS9 que é bola fora. Não tem. Não tem. É Dax, Progress, Duet, The Circle, Necessary Evil, Blood Off e Crossover. Não tem bola fora. Não tem. É por isso que os fãs realmente ficaram com saudade dele por causa disso. Né? Fora alguma contribuição na sala de roteiristas que tem havido. Sim, teria que recuperar isso com mais do porque ele era coprodutor, né? Então, quer dizer, ele tinha uma influência grande nas histórias que estavam indo, né? Foram os 3 que chegaram. Era o Piller, o Arabert, o primeiro que o Arabert contratou foi ele. Na eu
Depois ele contratou o Robert Hewitt Wolf. Então eram pessoas muito próximas, né? Eles trabalharam, né, no começo de DS9, com certeza muita coisa dele ali. Com certeza tinha muita coisa. Ele criou dele. o Garak, né? O Garak é responsável. Não precisa falar mais nada. Dele, né? Criou o Garak. Entendeu? E com aquele jeitão de espião, né? Bem velha guarda, né? A E ele não inspiração pro escreveu Garak. o Past Prologue. Ele não tem crédito no Past Prologue. Quer dizer, ele criou o personagem, mas ele não escreveu o episódio onde o personagem chega pela primeira vez. Nem The Wire, que é no final dessa temporada, que é o próximo grande episódio do Garak, e que ele não escreveu, então quer dizer... Então, mas de forma geral, a sala de roteiristas nas séries do Wire eram muito colaborativas. Sim. Era um brainstorming, né? Claro. Então a gente até vê isso, né, no documentário, né, What We Left Behind, né, que é um negócio muito colaborativo, né? É como se fosse um brainstorming, né? Claro que tem alguém que vai pegar no final e vai aparar, né, como eles dizem, né, vai aparar o episódio, né, a escrita. Mas ali, as ideias ali sempre foram muito colaborativas. Quando o Ron Moore chegou em Deep Space Nine, e ele citava isso, né, porque ele interagia muito com os fãs, né, o Ron Moore, na época lá de American Online, né, ele tinha como se fosse abriu umas salas de chat para conversar, ele citava isso. E depois, quando ele saiu, né, de Deep Space Nine e foi para Voyager, numa incursão super curta, ele também se ressentiu disso, né, ele falou, olha, o ambiente é completamente diferente. Eu estava acostumado com um negócio muito mais colaborativo, né, muito mais orgânico, como se fosse uma irmandade mesmo. E quando ele foi para Voyager, ele viu que não era assim, tanto que ele escreveu só um roteiro e depois ele saiu brigado lá com o Brandon Braga. Isso. Então, assim, o ambiente em Deep Space Nine dos roteiristas era muito colaborativo. Eu concordo, eu acho que o Peter Alan Fields poderia ter continuado, mas eu acho que ali foi uma decisão mais de realmente mudar um pouco o rumo da série, né, o ritmo. Tanto que depois entrou o Ron Moore, né, da terceira temporada, e o René Chavaria, e mudou realmente o ritmo da série, né? A série cresceu muito. O conceito dos episódios mudou, a gente teve muito mais um volume, assim, aventuresco muito maior, né, nos episódios. Então acho que também foi bom ter bebido da fonte do Peter Alan Fields, mas essa mudança eu acho que foi benéfica para a série. Aliás, não foi só o Peter Alan Fields que saiu, né, no final dessa temporada, né? O diretor de fotografia, né, o Marvin Roy também saiu no final da segunda temporada. É que tinha um cara chamado James Crocker, que ele foi da sala na segunda temporada, de James Crocker. Ele só ficou na segunda. O James Crocker, ele até contribuiu bastante, né, para a criação do Dominion. O Fernando tinha até comentado que eram 4, né, no episódio do podcast passado, tal, da criação do Dominion. Um é o James Crocker. Um é o James Crocker, que ele acabou esquecendo de comentar. Na hora o microfone estava fechado, eu falei, mas não saiu, né? Então, é bom deixar esse registro aqui. O James Crocker foi o 4º ali, né, que ajudou na concepção do Dominion. Mas foi boa, essa mudança acabou ajudando. E o Marvin Rush saiu, né, como foi pra Voyager. Exatamente, foi pra Voyager. E o Jonathan West veio da nova geração pra DS9. Isso, exato. Muito bom. Vamos para as notas, então? Que notas? Esse é 4 estrelas. Esse é um dos melhores episódios da série. É especial e nunca fica velho, nunca fica... Sempre você encontra alguma coisa nova num cantinho do episódio que você nunca reparou. É show de bola. Personagens inesquecíveis, muito perto do topo o tempo inteiro. Grandes atores, roteiro inspirado, direção inspirada, direção de arte, fotografia, que não fica velho, né? Você pode, né, refilmar com alguma lente mais moderna, entendeu? Mas o nível artístico atingido aqui nunca vai envelhecer. É tão bom assim. Grande episódio. Pra você, Ale? Eu concordo com o que o Luiz falou, concordo com ele, com você, nas fortalezas do episódio, mas eu acho que não dá pra esquecer esses pormenores que a gente conversou, né? Dos probleminhas que a gente teve ali pra fechar o roteiro, e aquelas cenas ali um pouco apócrifas ali, né, da tentativa de segundo atentado com o Quark, com o travesseiro. Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Tá bom. Então eu dou 3,5, né? Porque se eu dei 4 para Duet, e Duet não teve falhas, eu não posso dar a mesma nota para esse que teve as suas falhas. Né? Mas é um excelente episódio, né? 3,5 não desabona um episódio, né? Nós estamos falando de um episódio quase perfeito. E assim, eu preciso destacar realmente a direção, né, de fotografia e a direção do episódio. Tanto a direção artística como a direção técnica, né, do James L. Conner. Realmente, o James L. Conner é um cara diferente. Então, 3,5
3,5. Eu fico com o Castanha, vou de 4, por tudo que ele levantou aí. Tem mais algum James L. Connery nessa temporada? Nessa temporada, deixa Qual eu foi ver. qual foi a Tem mais pergunta, algum do Luiz? Não entendi. James Connery nessa temporada? Nessa temporada não tem não, porque ele voltaria não, né? em The Way of the Warrior, na 4ª temporada. Tá, tudo bem, tranquilo. Isso, é isso Segue o mesmo. O episódio embora tenha esses pequenos detalhes, eu acho que ele chega quase à perfeição. Tá dentro do meu top 12 episódios que a gente fez lá no TB. Se vocês quiserem, procurem lá no YouTube do Trek Brasílias, que vai estar lá. Eu gosto demais. É o Odo, é Kira, é Ducati, não tem como dar errado. É muito bom episódio mesmo. Obrigada, Castanha. Obrigada, Alexandre, por essa conversa. A gente já tá batendo aqui, não sei o editado final quanto vai ficar, mas já deu 2 horas de gravação, vai bater duet, do tanto que a gente falou aqui. Acho que mostra como o episódio é bom, como a gente fica contente em conversar sobre ele. Né? Uhum. Então, obrigada pela participação de vocês, por essa conversa. Quero agradecer você que está nos escutando. Não deixe de comentar na página do Trek Brasilis, no YouTube. A gente quer saber o que vocês estão achando, diga o que acharam do episódio, qual que é a nota para Necessary Evil. Muito obrigada e daqui 15 dias a gente está de volta. Um abraço.